Oi, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de quê? De projeto de vida. Eu sou o professor Giocélio e estou hoje com vocês aqui para a gente falar sobre um assunto muito bacana, que é Dia do Trabalho. Não é Dia do Trabalho. Hoje é dia de projeto de vida e não estou sozinho. Olha só, estou com uma estudante da rede, é a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigado. E olá pessoal, tudo bem? Eu venho do 6º ano e do ARC. ARC é o nome da sua escola, não é isso? Uhum. Como que é o nome completo da sua escola? Augusto Ribeiro de Carvalho. Bom, um abraço para todo mundo aí do ARC, né? E obrigado por liberarem a participação da Júlia aqui conosco. E hoje nós estamos nesse ambiente diferente. Olha só, nós estamos aqui no escritório. Hoje a gente não queria ficar na escola. Hoje a gente vai mudar o ambiente, porque se a gente está falando de trabalho, vamos falar de ambientes de trabalho diferente. Não que na escola não tenha trabalho, né? Tem muito trabalho. Mas a gente está em um outro espaço para mudar um pouco, né, Júlia? O que você acha? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o nosso boas-vindas? Olha só aí na tela para vocês. Júlia, você pode ler para a gente? Aquele quem, né, tem uma profissão, tem um bem, aquele que tem uma vocação, tem um cargo de proveito e honra, não é isso? Muito bem. Então, gente, aquele que tem uma profissão tem um bem, né? E aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. O que a gente entende aí? Você acha que é diferente, Júlia, profissão de uma vocação para o cargo? Sim, vocação é dentro da profissão, né? Tipo, a gente tem a profissão de médico, que pula para o diretor do hospital, aí vai pulando, né, de nível, enquanto a sua experiência vai modificando, né? Então a gente vai vendo muito da vontade de algumas pessoas que têm um cargo, né? Seja ele qual for, como a Júlia colocou aqui, né? De médico, de professor, enfim, qual seria a sua função, né, sua profissão, mas que a gente existe também uma vocação, algo que nos chama lá forte, no íntimo, né? E para a gente falar então sobre o dia do trabalho, sobre profissões diferentes, como que a gente se relaciona com o nosso projeto de vida, temos que separar os nossos materiais. Olha aí na tela para vocês, momento de organização, lápis e caneta na mão, diário de práticas e vivências e o caderno do estudante, currículo em ação, que é aquele volume único, mas é do segundo bimestre. Estamos aí no segundo momento, né, desse nosso semestre, tá certo, gente? E qual é o nosso objetivo? Desenvolver as competências socioemocionais. Júlia, quais competências socioemocionais em foco? Temos ali a determinação, a autoconfiança e iniciativa social. Olha só, então nós temos determinação, autoconfiança e a iniciativa social acontecendo aí para vocês, tá certo, gente? E por que nós estamos falando do Dia do Trabalho? Olha só aí na tela para vocês. Nós temos o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? É um dia que internacionalmente é conhecido como Dia do Trabalhador. Essa data tornou-se feriado em diversas nações no mundo e nesse dia são celebradas homenagens à classe trabalhadora, surgido a partir das lutas de trabalhadores por mais direitos trabalhistas. O 1º de maio possui uma característica levemente distinta em cada país, ou seja, se modifica um pouquinho de acordo com a história do país, aí, né, das suas origens, da sua questão sociocultural e política, tá certo, gente? Nós temos agora um vídeo para ilustrar um pouquinho sobre essa nossa fala. Agora aí na tela para vocês temos um vídeo. Você sabe qual é a origem do Dia do Trabalhador e por que a data é comemorada em 1º de maio? O Repórter Brasil explica. No dia 1º de maio de 1886, milhares de pessoas saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Nos dias seguintes, novas manifestações terminaram em confrontos com a polícia. Mais de 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Em 1889, o Congresso Operário Internacional decidiu criar o Dia Mundial do Trabalhador em homenagem aos mortos em Chicago.
A partir daí, a comemoração do 1º de maio se espalhou pelo mundo. No Brasil, o reconhecimento oficial aconteceu apenas em 1925. O Dia do Trabalhador é celebrado em todo o mundo, mas nem sempre no dia 1º de maio. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, a data é comemorada na primeira segunda-feira de setembro. No Brasil, os movimentos sociais preferem não chamar a data de Dia do Trabalho, porque trabalho pode significar o local onde se desempenha determinada função ou ainda representar uma atividade executada por uma máquina. Dia do Trabalhador é o correto, porque representa a pessoa que vende a força de trabalho em troca de um salário. Ou seja, estamos aqui pensando, discutindo um pouco o nosso projeto de vida e a relação que existe entre o Dia do Trabalhador, né, e o nosso projeto de vida. Você acha que tem a ver, Júlia, quando a gente escolhe o nosso projeto de vida, tem a ver com a nossa profissão? Tem, bastante. Tem bastante profissão que a gente tem que falar. Projeto de vida é pra gente aprender a socializar melhor. Tipo, a aprender formas diferentes de socializar, formas de interagir melhor, assim, né? É verdade. Por isso que chegamos no momento, gente, qual momento? De protagonismo juvenil na tela para vocês, olha só. E o protagonismo juvenil de hoje, ele é diferente porque nós temos uma estudante conosco aqui hoje, né? Não é todo dia que a gente tem essa possibilidade de ter uma estudante conosco aqui na tela, né? E aí, o que nós vamos fazer? Temos duas situações de aprendizagem. A situação de aprendizagem 1 e 2 nessa aula. A primeira, ela fala o seguinte, reforçando os pontos fortes e os que ainda precisam fortalecer. Então, a gente percebeu que a gente tem de bom aí, tentar melhorar. E a segunda é a nossa imagem, a nossa autoimagem. Como é que a gente se relaciona com a nossa autoimagem? Tá certo? Vamos para a primeira? Então, reforçando os pontos fortes e os que ainda precisam fortalecer, né? Então, responda no quadro abaixo, no seu diário de práticas e vivências, as questões para que você possa entender melhor o seu perfil de estudante. Vamos começar? A gente vai fazer aqui com a Júlia hoje, ó. Prestei atenção nas explicações do professor. Então, Júlia, você sempre explica, você sempre presta atenção nas explicações dos professores? Quase nunca, pouco, bastante ou quase sempre? Bastante. Bastante. Então, você está ali no quase sempre, né? Mas você está no bastante, falta pouco para o quase sempre. Beleza, ó. Segunda pergunta, me empenhei em fazer as atividades com capricho? E aí, quase nunca, pouco, bastante ou quase sempre? Quase sempre. Olha, quase sempre, tá vendo que legal? Realizei todas as tarefas solicitadas no prazo? Sim. Quase sempre? Quase sempre, então, ó, legal. Participei ativamente dos trabalhos em grupo? Sim. Quase sempre também. Quase sempre. E respeitei as opiniões diferentes dos outros? Claro. Quase sempre também? Eu acho que essa é mais difícil, né? Quando a gente trabalha quando tem a divergência de ideias. Por exemplo, tem um trabalho em grupo, aí tem 5 colegas desenvolvendo esse trabalho, e tem um que tem opinião diferente. Você consegue lidar bem com isso? Sim, é só a gente conversar direitinho, falar. Tem que perguntar para a professora antes, né? Para saber se pode. E geralmente a gente usa bastante o livro, né? Então, lá tem cada passo a passo, então é bem facinho de lidar, né? Bacana. Que nem uma reunião na nossa sala de reuniões aqui, né? A gente está num momento propício para conversar e começar a fazer nossa reunião. Gente, pensando ainda na situação de aprendizagem 1, olha só, a gente vai perguntar agora o que eu quero para mim, o que você, estudante, quer para você. Com as respostas anotadas, né, que vocês fizeram, elas vão nos ajudar a refletir um pouco mais sobre a nossa autoavaliação, para que seja sentido nas atitudes necessárias na realização dos seus sonhos. Então, a primeira dela, quais são as qualidades que você considera necessária para alcançar seus sonhos? Júlia, e aí? Quais são as qualidades necessárias para alcançar os seus sonhos? Então, a minha primeira qualidade que eu preciso ter é formas diferentes de socializar, né? Certo. Estudar bastante. Bacana. E tentar parar parar muitas vezes de brigar. Porque às vezes tem um conflito, a gente tem que deixar pra lá. Às vezes eu até rebato, mas isso é conta de outra coisa.
É tudo dialogando, né? Conversando, tentando entender, mostrar os pontos positivos, negativos de uma ação, né? A gente tem que conversar. Só que aí eu acabo xingando a pessoa e eu me sinto mal depois. Aí eu tenho que parar, né, disso. É verdade, se a gente ofende alguém, a gente também não se sente bem, né? A gente tem que sempre trabalhar a questão da empatia, que a gente sempre fala aqui nas aulas de projeto de vida. É um exercício, gente, diário. Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, não é, Júlia? Tem que... Olha só, nossa próxima pergunta já fala um pouco do que você falou. Você que reconhece em si mesmo algumas dessas qualidades ou dificuldades, você já colocou aqui pra gente, né? Como, por exemplo, essa necessidade de perceber, olhar para o outro, né? Não ofender, não xingar, respeitar a opinião do próximo, né? E o que você pode fazer para se aproximar dos seus sonhos? Por exemplo, diz um sonho seu e como você pode se aproximar dele. Me tornar psiquiatra. Olha, se tornar psiquiatra, como seria uma ação que você se aproxima desse sonho? Estudar e aprender formas diferentes de socializar. Estudar e formas diferentes de socializar, se engajar com o outro, pensar na empatia, né? Beleza. A próxima é, você está agindo de acordo com o que é melhor para você? Dê exemplos de comportamentos ou atitudes que costuma ter no dia a dia para atingir seus sonhos e reflita sobre eles. É muito do que você acabou de falar, né, Júlia? É mais do que você... É mais a primeira, entendeu? A primeira questão tá falando tudo que eu faço no dia a dia. Então... A primeira, ela já dá um spoiler, né? Um resumo de todas as outras, né? E agora temos as 5. Agora dê um exemplo de algo que você ainda não faz, mas que sabe que é importante para o seu futuro. O que você não faz ainda? Agora é a hora da verdade, hein, gente? Aqui na nossa aula. O que você não faz ainda e que precisa ser melhorado? Preciso melhorar a ler. Preciso, né, aprender mais a ter esse costume a ler. E também né, tipo, parar de... É a mesma coisa que a primeira. Aprender a ler, a falar e não me excluir tanto das pessoas quanto eu fazia antes. Hoje Socializar mais, né? Você me falou que você estava numa escola nova, né? Que você acabou de sair, né? Do quinto ano, foi para o sexto. E aí agora você está fazendo novas amizades. Você gostou desse pessoal, da turma? Manda um abraço para eles até. Inclusive eu tenho que mandar um abraço para Eriana, Fernanda, Pietra, para todas as meninas da minha sala. E todos os meninos, porque vocês são muito gatos. Muito bonitos, muito gatos. Nossa, lindos. E pra professora, né? Na professora? Professoras, Professora de projeto de vida, como que é o nome dela? Kátia. Muito bem, um grande abraço aí pra Kátia, pra todo mundo da turma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade número 2, gente. A nossa autoimagem, olha só. Situação de aprendizagem 2, aí na tela para vocês. A sua autoimagem. Você sabe o que é uma selfie? Né? Todo mundo já tirou alguma selfie na vida, né, gente? Já desenvolveu alguma selfie, já registrou, fotografou. Você tem costume de se autofotografar? Se sim, você o faz com frequência? E aí, você tira muitas fotos, Júlia? Sim. Inclusive, eu tenho uma pasta inteira só pra isso. Uma pasta inteira de selfies? Minha no espelho, andando. Um monte de foto, assim, minha, da minha mãe. E... isso é mais coisa minha, que eu gosto de postar, né, essas coisas. Essa relação com as redes sociais, né? A gente tem muito hoje em dia ainda, né? Hoje, ainda não, né? Estamos dentro desse processo, que é trabalhar com as redes sociais e o quanto a nossa imagem, ela é importante. Mas você pensa em quem está olhando a nossa imagem? Penso. Tipo, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. A gente tem que ter essa preocupação, né, com a nossa autoimagem. Como é que as pessoas estão se relacionando? Que imagem que eu vou passar dentro das redes sociais? Porque a gente sabe que nas redes sociais não somos nós mesmos, é um recorte, né? É um pedacinho da gente, um pedacinho do nosso dia. Então, tudo que a gente posta tem sempre um público, é igual uma obra de arte, né? Eu acho assim, quando eu posto uma foto minha, eu tô falando... ou eu tô em um lugar, ou eu tô mostrando mais, né, o que eu tô divertindo, se eu tô me divertindo ou não. Quando eu posto foto é raramente,
Mas é só quando eu tô me divertindo com minha família. Bacana. Então, gente, essa é a nossa atividade número 2, tá? Aí na tela para vocês. Então, nessa atividade, sua turma, junto com o seu professor, trarão esse tema, que é trabalhar com as selfies. Ao término do diálogo, você e seus colegas se unirão em pequenos grupos para elaborarem selfies. Seja de criativo, escolha o melhor cenário, as melhores acessórios para produzir selfies incríveis. É um momento divertido. Fique atento às orientações dadas pelo seu professor para poder desenvolver melhor essa atividade e peça orientação para eles. Gente, sempre orientação do professor nesta atividade, tá certo, gente? E aí a gente chega na atividade número 2, finalizando a sessão de fotos, reúna-se com seus colegas e com o professor para uma roda de conversa e compartilhar as imagens que vocês fizeram. Avalie as atividades e responda. Como você se viu nas selfies tiradas? As selfies tiradas servirão para publicação nas redes sociais ou você prefere guardar elas e por quê? A Júlia colocou aqui pra gente que ela tem algumas que ela guarda e tem outras que ela posta, não é isso, Júlia? É. Que a gente faz um processo, nem todas as imagens a gente acaba liberando na internet, até por segurança, e algumas outras a gente posta já, porque a gente gostou bastante, né? Fala muito sobre a gente. É do tipo, a gente pode postar algumas fotos que a gente se sente confortável, outras que não, que a gente prefere que não, que é melhor que a gente tenha mais privacidade dessas fotos. É tipo, eu e minha família, a gente não posta foto nas redes sociais com ninguém da família. Entendi, vocês preservam bastante a família de vocês. Algumas vezes a gente até posta quando a gente tá na praia, quando a gente, sabe, a gente posta umas fotos quando a gente tá nos passeios. Só que a gente não posta fotos assim, quando, tipo, aniversário dentro de casa, a gente não posta, não gosta de postar, deixa pra si. É legal que a gente tenha uma rede social, né? Pensando na nossa segurança, sempre uma privada, né? Uma nossa pessoal, as imagens que são da nossa família, com os colegas, né? Onde nós estamos. É sempre interessante que vocês tenham essa visão. E a profissional, por que a gente está falando de selfie hoje aqui e falando sobre esses poderes? Para que a gente comece a perceber que, hoje em dia, independente da área que você esteja trabalhando, seja da área da saúde, da comunicação, da educação, você tem muitas pessoas que têm um perfil profissional. E quando a gente fala da escolha dessa selfie, por que a gente brinca com isso? Que tem algumas que a gente publica, tem outras que não. Que são as selfies que é da nossa família, para o nosso público pessoal, e existe selfies que a gente pode desenvolver trabalhando o quê? O nosso perfil, o nosso projeto de fio relacionado à nossa profissão. Por exemplo, quais seriam as fotos de uma psiquiatra, de uma pessoa que trabalha com uma rede social de psiquiatra? Como você imagina que seria a sua rede social lá no futuro já, pensando na sua profissão? Do Instagram, né, que eu tenho TikTok e Instagram, seria basicamente um post falando sobre as partes da psiquiatria, os tratamentos. E também colocar o link ali, né, embaixo, o mais recomendado. E tudo mais assim. E sempre, se fosse minha, ia ser sempre dentro do consultório. Sem cliente, mas dentro do consultório. Falando uma frase bem comum, como é mesmo? Psiquiatria por amor. Você vai ver hoje em dia psiquiatria por amor, profissões por amor, essas coisas. Coloca tudo. Que vem muito com a vocação que a gente começou a falar lá no começo da aula, né? Júlia, estamos chegando ao final da nossa aula. Gente, olha só, recapitulando aí para vocês. Compreendemos o contexto e relevância da carreira profissional ao elaborar o projeto de vida, tá? E o que vem por aí? As competências socioemocionais. Determinação, autoconfiança e iniciativa social. Vamos continuar falando com elas, tá certo? Não se esqueçam de marcar aí as redes sociais pro Anderson, do Pro Jocélio, da Júlia também, pra gente conversar e ver os trabalhos que vocês foram desenvolvendo. Faz uma selfie, dia do trabalho aí, e marca a gente, tá certo? É um desafio legal. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula para que a gente possa sempre melhorar e construir um saber aqui mais consciente, mais elaborado, mais profissional, né, Júlia? Júlia, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você. Obrigada, o prazer é meu, todo meu. E eu só queria falar um negócio para você.
continua sendo professor, que isso é ótimo. Ah, muito obrigada. Adorei mesmo. Obrigada. Gente, até a próxima. Um super beijo. Tchau pra vocês. Até a próxima aula.